Olá, turma! Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos trabalhar figuras congruentes. A professora Adélia entregou aos alunos uma folha de papel com um pentágono desenhado. Em seguida, ela solicitou que eles desenhassem um pentágono de mesma forma e tamanho do inicial. Veja como José fez esse desenho. Primeiro, posicionei uma folha transparente sobre a entregue pela professora. Depois, usei uma régua para copiar a figura. Por fim, pintei-a de outra cor. Figuras que possuem mesma forma e tamanho são congruentes. Olá, turma! Agora nós temos a figura A, a figura B, a figura C, a figura D, a figura F e a figura E. E nós vamos analisar a forma e o tamanho delas. Começando pela figura A e pela figura D. Nós percebemos que tanto a figura A quanto a figura D são quadrados. Então, eles têm a mesma forma. Agora, nós precisamos ver se eles têm o mesmo tamanho. Aqui, nós vamos contar o tamanho de acordo com a quantidade de quadradinhos que formam as figuras. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu pegar a figura D e colocar ela sobre a figura A, vocês percebem que elas se completam. Elas ficam totalmente juntinhas, acertadas. Então, essas duas figuras, a D e a A, elas são congruentes, porque elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Agora, vamos comparar a figura B com a figura F. A figura B é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. A figura F é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, elas têm o mesmo tamanho. Se nós pegarmos a figura F e colocarmos ela sobre a B, nós percebemos que elas também têm a mesma forma. Então, a figura B e a figura F são congruentes. Agora, nós vamos analisar a figura C e a figura E. A figura C ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. A figura F é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, a figura C e a figura E, elas não têm o mesmo tamanho. E se nós colocarmos a figura E sobre a figura C, nós vamos perceber que elas não se encaixam perfeitamente aqui, ó. A figura C, ela tem aqui um quadradinho a mais. Então, a figura C e a figura E, elas não são congruentes. Para ser congruentes, elas têm que ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Vamos agora para as atividades. Número 1. Observe as figuras abaixo e marque um X nos pares de figuras que são congruentes. Então, aqui, nós temos esses dois pares de figura. As figuras, para elas serem congruentes, elas têm que ter a mesma forma e o mesmo tamanho. Então, vocês têm que observar aqui, ó. Aqui, a gente tem essa forma, essa parte. Aqui, a gente já percebe que não tem. Então, elas não têm a mesma forma. Então, elas não são congruentes. Agora, aqui, a gente analisa aqui. Essa primeira parte aqui, a gente consegue observar também nessa figura aqui. E essa parte aqui, a gente consegue observar nessa figura aqui. Ou seja, mesmo que uma esteja para cima e a outra esteja para baixo, elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Logo, elas são congruentes. Essas duas figuras aqui, nós observamos, você pode ir traçando ela, que você vai ver todas as linhas que formam a figura. E a gente traçando todas as linhas, a gente percebe que elas são iguais na forma e no tamanho. Então, elas são congruentes. Nessa outra aqui, a gente percebe que tem uma linha reta, igual nas duas. Só que aqui a gente percebe que tem um formato e aqui tem outro formato. Logo, essas figuras não são congruentes.
Número 2. Todas as figuras abaixo são congruentes de outra figura, ou seja, essas figuras são iguais em forma e tamanho. Indique quais figuras são congruentes. Vocês vão indicar de acordo com a letra A, B, C, D, E, F. Então, por exemplo, aqui nós temos um triângulo na figura A e aqui nós temos um triângulo na C, na D e na F. Nós temos que observar se esse triângulo da A ele tem o mesmo formato desse triângulo. Observem aqui que o triângulo C ele forma a letra L aqui, ó. Tem duas linhas dele que formam a letra L, coisa que a gente não observa em nenhuma das partes do triângulo A. Então, o A e o C têm a mesma forma? Sim. Mesmo tamanho? Não. Vamos olhar aqui no triângulo D. Observem aqui como o triângulo D ele tem as linhas dele e como o triângulo A tem as linhas dele. Se eu virar esse triângulo e colocar ele do mesmo formato do A, eles vão ter a mesma forma e mesmo tamanho. Então, eles são congruentes. A figura B ela é formada por 4 lados, observem. 1, 2, 3, 4. Que outra figura aqui também é formada por 4 lados? A figura E, né? 1, 2, 3, 4. Aí vocês lembram que a gente estava olhando o triângulo C e que ele tem aqui, ó, 2 lados que formam a letra L? A gente percebe que o triângulo F também, olha aqui, eles também formam aqui a letra L certinha. Então, eles são congruentes. Número 3. A professora pediu aos alunos que representassem retângulos na malha quadriculada, pintando 12 quadradinhos. Observe o desenho de Ricardo, Amanda e Bianca. Então, nós temos aqui o retângulo do Ricardo, o retângulo da Amanda e o retângulo da Bianca. Das figuras desenhadas, existe alguma que tenha a mesma forma e tamanho que a outra? Se sim, quais? Então, por exemplo, para a gente observar, você pode ir contando como é que eles organizaram o quadradinho. No caso, aqui fez 2 fileiras de quadradinhos. Aqui já fez 3, ó. 1, 2, 3. E aqui a gente também observa 2, ó. 1, 2. Se eu deitar esse retângulo da Bianca, ele vai ficar igual o retângulo do Ricardo, porque eles estão organizados aqui, ó, de 2 em 2, ó. Aqui tem uma linha, aqui tem uma. Aqui também tem uma, aqui tem uma. Aqui já tem 3, ó. 1, 2, 3. Então, a gente percebe aí que o do Ricardo e da Bianca, eles são congruentes porque eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Número 4. Observe o triângulo abaixo. Então, nós temos aqui um triângulo. Dos triângulos da malha triangular abaixo, quais possuem a mesma forma e tamanho do triângulo acima? Bom, a mesma forma todos eles têm, afinal, todos são triângulos. Mas o tamanho, a gente vai ter que conferir. Observem que esse triângulo ele é formado por outros triângulos menores. Vamos contar aqui quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse triângulo aqui, ele é formado por 9 triângulos menores. Então, 9 triângulos é o tamanho dele. Eu vou contar quantos triângulos formam o triângulo A, quantos triângulos formam o triângulo B, o C, o D e o E. Qualquer um desses triângulos que tenha 9 triângulos menores formando ele, vai ser congruente com esse triângulo aqui que nós estamos trabalhando. Lembrando sempre, turma, que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!